Vez por outra, a temática dos desigrejados aparece em conversas entre nós que vivemos a igreja e que amamos a igreja. Falamos de pessoas que, devido a algum tipo de trauma, algum tipo de decepção, com a teologia, com a vida da igreja, com a comunidade, com a própria teologia, resolveram viver uma vida de uma espiritualidade, de uma piedade completamente individualizada. Esse tipo de gente geralmente é tratado por aqueles que defendem a teologia bíblica, a eclesiologia bíblica, como pessoas que estão vivendo um comportamento pecaminoso, equivocado. É verdade. E o tópico pode ser tratado por várias perspectivas. A gente pode, em primeiro lugar, evidentemente, se eu como pastor devo estar pensando como a minha igreja pode ter algum tipo de participação nessa perspectiva equivocada daquele membro que resolveu viver uma vida fora da comunidade dos santos. Uma outra forma de entender, eu penso que é isso que eu queria falar com vocês aqui, através desse vídeo, é que eu penso que muitas pessoas que optam por viver uma vida espiritual, vamos colocar assim, ou vida piedosa, exclusivamente da individualidade, fugindo da realidade da igreja, tomando a igreja não como uma opção, ou em alguns casos mais light, como uma opção desnecessária, mas ainda uma opção. Eu penso que essas pessoas erram em vários sentidos, pode-se falar de vários tópicos aqui, abrir várias passagens bíblicas, mas eu queria enfatizar uma ideia somente, um aspecto somente, que é a ideia da onipresença de Deus. Eu acredito que há um equívoco com respeito à noção da presença de Deus em sua criação. Eu acredito que a onipresença e a onisciência de Deus são distintas. A onisciência, ela é simétrica. Deus está ciente de todas as coisas que acontecem no mundo, em qualquer ambiente, em qualquer situação, nas mentes humanas. Enfim, Deus está consciente de absolutamente tudo. Já a sua presença não é simétrica, é assimétrica. Ou seja, Deus não se relaciona, não se faz presente em todos os lugares ao mesmo tempo, da mesma maneira. Esse é o ponto. Da mesma maneira, certamente não. A gente aprende isso logo cedo, nas primeiras páginas da Bíblia, a gente aprende que Deus, por exemplo, se fez presente no Monte Sinai de uma forma diferente. Ele se fez presente, por exemplo, no próprio tabernáculo, no templo, de uma maneira bem diferente, especial. Então a gente aprende logo desde o começo da leitura bíblica que Deus está presente em todos os lugares, porém a sua presença em alguns lugares é diferenciada. Deus está no bordel, e Deus também está na igreja. Deus está na roda de apostas e Deus está no estádio de futebol. Só que essa presença do Senhor não é igual. Não é da mesma maneira. Deus se faz presente no inferno de forma de juiz. Ele está ali condenando, julgando as pessoas. E ele está presente no céu, nas regiões celestiais, de uma maneira diferente. Então a presença do Senhor é diferente dependendo do ambiente. E aí esse é um ponto importante para aqueles que optam viver fora da comunidade e não querem fazer parte das reuniões dos cristãos. Eu acredito que, baseado nas Escrituras, Deus se faz presente no meio do seu povo de uma forma muito diferente, muito especial. Deus, você não pode reproduzir no seu quarto, na sua vida piedosa, individualizada, aquilo que acontece quando o povo de Deus se reúne em volta do seu nome para adorar o seu nome, ouvir a sua voz através da pregação da palavra do Senhor. Cito como exemplo o Salmo 42, 43, que originalmente era um salmo só. Ali o salmo é um cântico, né, de um coraíta, e que está longe da adoração no templo. Ele pode falar com Deus, inclusive ele fala com Deus, ele ora a Deus, Deus se faz presente com ele, longe de Judá, longe do templo. Porém, o espírito do salmista é um espírito de alguém que está extremamente ansioso por ter a presença do Senhor. Ele vai dizer, assim como a corça anseia por águas, assim também ele anseia por Deus. Essa vontade, esse desejo que esse homem tem não é somente ter um encontro com Deus no seu quarto. Ele vai dizer claramente na sua vida passada, né, no tempo passado da sua história, ele levava as pessoas para o templo em procissão. Então claramente ele tem em mente a adoração no templo e a adoração no meio do povo. Então o salmista, a perspectiva do salmista, o sentimento do salmista deveria ser compartilhado por todo cristão. Eu acredito, inclusive, que os sentimentos dos salmistas são cristalizados na Bíblia, desafiando nossos próprios sentimentos. O salmista, uma vez triste, desafia-nos, então, diante daquela condição, a ficarmos tristes também. E qual é a condição desse homem que pode falar com Deus,
usufrui da presença de Deus. Contudo, ele entende que a presença de Deus no templo, no meio do seu povo, é uma presença diferenciada. É um homem triste. Ele vai até dizer: por que está triste, ó minha alma? Ele fala com ele mesmo, ele prega para ele mesmo: por que você está tão triste assim, ó minha alma? Ele vai dizer: eu espero um dia adorar a Deus. Certamente ele está pensando na adoração pública, adoração comunitária, onde todo o povo se faz presente. Eu acho que é exatamente essa falta de perspectiva da presença de Deus na reunião do seu povo que muitos desigrejados têm. Eles faltam essa visão correta da presença do Senhor. A igreja, a reunião, melhor dizendo, dos cristãos não tem somente a ideia de estar ali, digamos assim, para ouvir algum tipo de ensinamento, coisa que você pode fazer acionando um canal do YouTube, lendo um livro. Mas é quando o povo de Deus se reúne na sua presença, o seu povo, que também é chamado no Novo Testamento de templo, ou seja, a sua presença dele é diferenciada enquanto o povo de Deus está reunido. É verdade que também o indivíduo é templo, só que o indivíduo é templo à medida em que ele faz parte da comunidade, que também é templo. O povo de Deus, quando se reúne, a presença do Senhor, quando Deus se faz presente, quando o seu povo está reunido, essa presença de Deus não pode ser igual à presença que eu tenho com Deus na minha piedade individual. Com isso, não estou querendo dizer que a minha vida piedosa, a minha vida de oração, meus momentos de jejum, meu momento de piedade individual é menos ou mais importante que a vida comunitária, que a adoração comunitária, mas que ambas trabalham uma para a outra, que ambas são importantes e que falta muitas vezes para o desigrejado essa compreensão. Deus se faz presente no meio do seu povo de uma forma em que nunca estará presente em nossos quartos. Que nós possamos estar alertas com respeito a isso, entender que Deus se faz presente em todos os lugares, porém de uma forma muito diferente. É isso, galera. Até a próxima. Valeu.